Olá pessoal, olha só, vim no evento do World Creativity Day, um evento sobre sustentabilidade, foi maravilhoso, network incrível, e aqui no Nebula Acelerador. Qual que é a dica de network? Gente, é bom você sempre ver o espaço onde será. Quando eu vi Nebula Acelerador e dei uma olhada, falei, com certeza vai ser um evento muito bom, e realmente foi muito legal, e olha só que espaço bacana. É isso aí, é uma aceleradora, inclusive eu quero conhecer para trazer a startup, porque o Origami.club é a única startup no mundo que tem a meta de conectar os origamistas com as empresas e pessoas que amam origami. É isso aí, pessoal. Networking é isso aí, valeu. Já há 5 anos, né, globalmente, ele é um evento totalmente colaborativo, então tem no Brasil inteiro, em vários lugares no mundo, durante essa semana, até sábado e domingo, a gente tem eventos acontecendo. Esse ano é um ano que a gente está tendo muito evento presencial de novo, porque a gente teve muito evento online nos últimos 2 anos. E esse ano o evento oficial, o festival, acontece em São Paulo. Então, assim como nós estamos aqui agora, tem várias palestras acontecendo em São Paulo, principalmente no centro de São Paulo. Então, quem ainda tiver interesse, amanhã e sábado, principalmente nos prédios super icônicos da cidade de São Paulo, no centro, vão estar acontecendo eventos. Vocês podem entrar lá no site do worldcreativityday.com e se cadastrar. São palestras gratuitas de N temas. E a gente quis trazer hoje um tema que, para a gente aqui na consultoria e pelo que a gente tem vivenciado nos nossos clientes, é um tema super relevante. Claro que esse dia a gente fala muito hoje em dia, né? Acho que todas as empresas têm olhado para essas 3 letrinhas, né? E pensando como é que a gente pode se organizar e se estruturar para estar mais compliance, aderente a esses temas. E hoje a gente quis focar um pouquinho no tema que eu acho que é talvez um dos mais difíceis, né? Que é falar do E. Porque a gente fala muito do social e do governance, que é algo que todas as empresas conseguem, né, e precisam estar olhando, mas o E às vezes ainda fica uma incógnita para muitas empresas, né? Principalmente empresas de serviço. Então a ideia aqui é a gente aprofundar um pouquinho mais nesse tema. E hoje quem está participando aqui com a gente é o Felipe Minervo, que é sócio da Manacá, ele vai falar a primeira palestra. São 3 mini temas que a gente vai falar, a ideia é dar uma aprofundada com vocês. Depois a gente vai ter o Fabiano Porto falando também de um outro tema, que é do Instituto de Regeneração Global, e o Luiz Magalhães, também que é o sócio fundador da O2 Eco, né? Ganhou um prêmio agora, ao meio-dia, super bacana, que ele vai falar pra gente, um prêmio Latam, e agora ele vai pro Mundial, né? Ele ganhou o Brasil, foi pro Latam e ele vai ir pro Mundial, depois ele conta um pouquinho, que é muito bacana, a gente fica muito orgulhoso. E hoje também, pra gente, é muito importante, gente, porque a gente está celebrando aqui o nascimento dessa parceria, né? Que a gente chama de RAMA, que é do Instituto Regeneração Global com a Manacá, que é justamente para a gente ter também um pilar ainda mais focado, né, com um parceiro super especializado para poder atender os nossos clientes nas iniciativas e nas demandas que a gente tem de SD. Tá? Então aproveitem, espero que vocês gostem. Depois à tarde a gente vai ter, depois a gente vai brincar um pouquinho aqui, mas a gente vai ter um coffee mais tarde, tá bom? Obrigada. Muito bom. Então, essa primeira mini palestra a gente vai falar um pouquinho sobre economia circular. O objetivo aqui é a gente dar uma passada no que é e dar um zoom, né, um primeiro zoom na questão aí de lixo, rejeito, resíduo, né, o que a gente faz com isso, como é que a gente pode se apropriar economicamente disso e transformar isso num modelo de negócio que gere lucro para as empresas, né? Então, qual que é a agenda que a gente vai falar? Primeiro, a diferenciação em o que é um fluxo linear de um fluxo circular. 2, diferença entre lixo, rejeito e resíduo. Então, a gente precisa começar a qualificar melhor, né, o descarte, de um modo geral. Vou mostrar para vocês que o Brasil já tem uma política bastante profunda, né, do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Começou lá em 2010 e a cada ano vai ganhando consistência, inclusive com metas por estado, por segmento de negócio. Vamos falar de 4 casos aí de sucesso, bem rápido, né? Então, um caso da construção civil, um caso ali de aproveitamento de madeira, outro caso de aproveitamento de linha branca em geral,
e um outro caso de artesanato usando lixo. E abrir no final para pergunta. Então, esses primeiros 4 temas devem levar 15 minutos mais ou menos, mais uns 5 minutos aí para perguntas. No final das 3 palestras a gente vai ter um painel e aí a gente vai poder explorar todos os temas de uma vez só. Então, começando pelo primeiro. Por que esse tema surgiu, né? Acho que todo mundo já deve ter visto aí que a partir de 1950 houve um boom aí demográfico aí no pós-guerra, em que a população mundial começou a crescer exponencialmente. Em função disso, o consumo também começou a crescer exponencialmente. O consumo, a produção crescendo, o consumo crescendo, descarte crescendo, né? Até um certo ponto ninguém se preocupava, descarta. Descarta onde? Sei lá, joga no lixão, joga no mar. Só que com 8 bilhões de pessoas no mundo, isso começou a ficar, né, já com 6, 7, insustentável. Porque o planeta é um só, não tem como descartar onde, né? Essa é a grande pergunta. Você não está descartando fora, não tem fora do planeta, está sempre dentro. Então, primeira questão quando a gente aborda esse assunto, né, a gente precisa mudar um pouco do mindset. Então tem uma frase que o próprio Einstein falou, que diz que os problemas importantes que enfrentamos, eles não podem ser resolvidos no mesmo nível do pensamento em que o criamos. Então se a gente pensou num método econômico, né, que tem funcionado aí até principalmente o fim dos anos 80, 90, agora ele já está gerando aí efeitos que a gente precisa tratar. Só que a gente precisa ter uma outra mentalidade para tratar isso. A gente não pode falar, bom, o que eu faço agora? Então, eu produzo menos, enfim, né, penso em uma outra coisa. Então, na realidade, a economia, ela não muda, tá, mas eu posso pensar, falar, pô, se a economia ela se regenerasse, né, ela entrasse de volta no ciclo. Foi aí que a gente partiu de uma economia linear, que basicamente eu extraio recursos, né, e muitas vezes aqui eu nem pago por isso, eu vou lá, me aproprio ali de um pedaço de terra ou água, tal, tiro, né, manufaturo, produzo o que eu preciso produzir, né, eu tenho um consumo aqui no meio, jogo fora, depois isso vira resíduo. E tem uma mistura técnica, uma mistura aqui, 2 tipos de materiais, técnicos e biológicos. O que é biológico? Biológico é tudo que tem a ver aí com carbono, natureza. Técnicos são mais materiais inorgânicos, né? Quando se fabrica uma peça de metal e tal, tem a ver com questões técnicas. E um mundo de energia de fontes finitas, né? Até certo ponto, até quando isso foi produzido, a gente ainda não tinha tão desenvolvido questão de energia solar, energia eólica. Enfim, era tudo baseado em queima de combustível fóssil, carvão, petróleo, etc. Esse biológico pode ser meio orgânico também? Sim, sim. A gente vai ver que depois tem um ciclo orgânico de reaproveitamento que é diferente do ciclo de aproveitamento técnico. Então o pessoal falou, pô, mas como é que eu posso mudar esse modelo? Porque esse modelo é uma direção só, né? Ele vem aqui, pum, cala. E esse cara aqui fica onde? Né? Então, muitas vezes, como eu falei, vai para lixão, na nossa própria casa a gente pode pensar, se vocês durante uma semana não descartarem, colocarem para fora do apartamento da casa o lixo, dão uma sentida o quanto lixo que não se acumula. E aí o pessoal começou a pensar, pô, mas eu deveria começar a pensar num loop mais fechado, onde, obviamente, eu vou ter uma extração, isso é quase impossível não ter. Aí eu vou pensar um design de produto em que eu consiga reaproveitar ou decompor embalagens, produtos e tal, ou seja, eu aumento o ciclo de vida desse produto, né? Eu não tenho um descarte direto. Aí produzo, distribuo, consumo, aí eu busco, né, esses descartes, se não tiver, eu reciclo, né, muitas vezes tudo que eu conseguir, porém vai ter, né, uma parte residual aqui. Isso quase um processo físico, é muito difícil não ter nenhum input e nenhum output. Mas qual que é a ideia, né, desse conceito? É eu minimizar essa entrada e minimizar essa saída. E fazer com que grande parte do percentual do que é produzido e consumido fique aqui girando, e por isso que se chama economia circular, né? Então essa é a parte bem geralzona do conceito de economia circular. Aí pegando aquela parte lá do rejeito e resíduo, que é o nosso tema hoje, né? A gente poderia falar tem toda uma ciência para falar de design, tem toda uma ciência para falar
extração, mas o nosso ponto hoje é falar de lixo resíduo. Então, sofisticando um pouco mais aquele desenho, né? Essa parte aqui era igual, né? Da extração, né? Eu produzo, né? Faço produto, serviço, consumo, uso e tal. E se a gente seguir o fluxo direto, né? Eu ainda tenho uma recuperação de energia até o momento que eu descarto ele. Porém, antes de chegar aqui, eu tenho todo um processo aqui de reaproveitamento. Então, como é que você perguntou, né? Falou assim, essa aqui é o ciclo biológico de reaproveitamento. Então, todos esses pontos aqui são reaproveitamentos da formação biológica do produto. E do lado direito de vocês, toda a parte técnica. E aí que vem, por exemplo, eu posso consertar, fazer manutenção, eu posso reusar, eu posso redistribuir, posso remanufaturar. O reciclar é um conceito interessante, porque as pessoas vão muito direto para o reciclar. O reciclar deveria ser a última etapa de reaproveitamento aqui do ciclo técnico. Então, eu deveria, né, se a gente for pensar, tem as teorias dos R's todos, né, de repensar, reduzir, reutilizar, remanufaturar. Então, o primeiro ponto, né, é repensar. Eu preciso, né, passar por esse modelo, não existe algum outro modelo econômico para isso? Se eu tiver que usar, eu posso reduzir? Se eu reduzir, eu posso reaproveitar depois? Enfim, e aí nasce todo conceitos aí, né? Então, por exemplo, a gente fala de economia compartilhada, nada mais é do que otimização dos ativos, né? Dos usos, das coisas que a gente produz, usados por todo mundo, né? Então, por exemplo, a questão que é mais fácil para todo mundo, aquele táxi que ficava parado, que você chamava e que vinha só para você, tá? Hoje ele está rodando o tempo todo, né? Compartilhando aí com todo mundo, no caso do Uber e dos aplicativos de táxi. Então, a gente vai dar um zoom aqui nessa questão aqui da recuperação do lixo. E a primeira coisa que é importante, né, é entender o conceito, né? Porque a gente usa muito os termos indiscriminadamente, né, de lixo, resíduo, rejeito. Então, lixo é o que a gente fala em conversa informal, né? Ah, pô, joguei fora, o meu lixo. Qual que é a definição de lixo? É qualquer material sem valor ou utilidade ou detrito oriundo de trabalhos domésticos que se joga fora, entre aspas. Ou tudo que se retira de um lugar para deixá-lo limpo. Em nossa casa, tirei da minha casa está limpa, assim como uma fábrica e tal. Então, tem uma questão cultural importante, né? A gente pensa no lixo sempre como algo sujo, algo que incomoda, que a gente precisa se livrar. E, no fundo, é um pouco disso, né? Não deixa de ser, né? O lixo não é aquela coisa gostosa que você pega, abraça e tal. Através desse entendimento, então, a gente foi se acumulando esse material em lixões e bota as fora, né? Coisa que a gente não vê, né? Então, eu tiro da minha casa, vai lá para o prédio e tal, recolhem, blá, blá, beleza, não é mais comigo, não vejo, e esse ciclo continua o tempo todo, né? E as pessoas, então, só se preocupavam com os danos causados dentro das quatro paredes. Então, eu quero me livrar do meu problema, mas o seu problema não termina nas quatro paredes, como a gente hoje está vendo, né? Porque a gente não se preocupava com o dano que isso causava ao meio ambiente, porque ele estava longe da gente. Indo para o outro extremo, o que é rejeito? Rejeito é, depois de esgotada todas as possibilidades de reuso, reciclagem, tratamento, eles são considerados como rejeito. Então, é como se o lixo, né, fosse uma classificação geral, uma primeira perninha do que não é reaproveitado se chama rejeito, né? E aí, a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, como eu comentei, define rejeito como resíduos sólidos, que depois de esgotar todas as possibilidades de tratamento e recuperação, por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis. Muitas vezes a gente não reaproveita porque ainda não achou uma tecnologia economicamente viável para reaproveitar, não apresenta outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada. Conclusão, os rejeitos deveriam ser os únicos materiais que deveriam ir para os aterros sanitários, né? Então, quando a gente fala ali naquele final, não tem como eliminar a perna do rejeito, deveria minimizar ao máximo. Mas a gente sabe que ainda hoje, né, materiais que são passíveis de reciclagem acabam indo para esses lugares, né? Então, cada dia é mais importante a gente tratar, né, os resíduos, né? E aí vem o termo que a gente trabalha, né, na parte de economia circular, que é resíduo. Então, na maioria da verdade, o lixo ele é um resíduo,
tá? Ele não é um rejeito. Né? Então, uma boa proporção do lixo pode ser classificado como resíduo e o que sobrou como rejeito. Né? Qual que é a definição? É toda material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade, no estado sólido ou semissólido, como gases, líquidos, que aqui é uma outra coisa importante, não é só coisa sólida, né? Tem também a parte líquida e também a parte gasosa, né? Aqui uma outra definição da NBR 10.004, que é de 2002, enfim, tem várias definições, né? Não vou entrar nessa aqui, mas o importante aqui é entender, né, primeiro, eles podem ser classificados da onde eles vêm, né? E eles podem ser gerados desses 9 lugares aqui, principalmente. Né? Então, quanto à origem, né? Então pode ser sólidos urbanos, que a gente gera na residência e na limpeza urbana, na parte comercial, nos serviços públicos de saneamento básico, nos industriais, serviços de saúde, super importante. A gente não pensa, a parte hospitalar, né? Olha o problema que a gente tem na mão, como a gente descarta seringa, descarta reagente, enfim. Construção civil, a gente vai ver um case aí de reaproveitamento aí na construção civil, agro-silvopastoris, transporte e mineração. Então, praticamente qualquer atividade gera resíduos. E também quanto à sua periculosidade, né? Então, eles podem ser rejeitos perigosos ou não perigosos. E para cada um deles tem um tratamento diferente. Né? Então, o que são classe 1? São aqueles inflamáveis, corrosivos, tóxicos, reativos ou patogênicos. E no 2 são os que não são perigosos, pode ser inertes ou não inertes. O não inerte possuem características de biodegradabilidade, combustibilidade, solubilidade em água. E os inertes não solubilidade. Inerte é coisa que não reage. Né? Você não consegue misturar com mais nada. E aqui eu paro aqui para mais uma reflexão, né? Depois que a gente entendeu a questão do lixo. Tem uma frase, um dos primeiros livros que fez muito sucesso, chama Cradle to Cradle, que é do berço ao berço. Ou seja, é um embrião da economia circular, né? Então deveria pensar numa coisa que ele nasceu, mas ele volta, né, para renascer no berço de novo, que é o lixo é um erro de design. Né? Por que o pessoal discute isso? Porque no design do produto, a gente não pensa nessa questão de como ele pode voltar para o berço. Eu ainda estou com a mentalidade, pensei num design bacana, sei lá, um celular. Tá bom, final da vida do celular. Né? Tem metais raros, tem um monte de coisa dentro do celular, né? Vindo até de zonas de conflito, etc. E tal. Cara, mas como que eu posso voltar as coisas que estão dentro do celular e refazer um outro celular com valor agregado maior? Até esse termo a gente chama de upcycling, né? Que é você adicionar valor a uma nova versão ali do produto. Né? Quando você tira valor, a gente chama de downcycling. Mas enfim, então como eu falei, a parte de design, né, é toda uma ciência de como que agora eu penso em embalagens e produtos que possam voltar para a economia circular. Então, por exemplo, hoje muitas coisas eletrônicas elas são feitas em compartimentalizados. Por quê? Dá um probleminha no negocinho, você só troca o negocinho. Acho que tem muita gente aqui que já teve aquele problema de, nossa, troca a placa-mãe inteira, né, de coisa eletrônica. Quem é um pouco mais antigo, de vez em quando tem essas coisas, não troca a placa-mãe inteira, putz, eu faço com o sapato, joga fora. Então, agora não, dá um problema no transistor ali, pego, troco, minimizo o problema. Bom, 3, né, Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Né, no comecinho de agosto de 2010, né, o governo lançou o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Ele é um plano, dá para procurar depois na internet, ele tem aqui o documento inteirinho, né, a pessoa deu um print. Né, tem várias metas muito legais, né? Então, por exemplo, na meta 4 ele fala reduzir a quantidade de resíduos e rejeitos encaminhados para a disposição final, que era o tema até que a gente estava falando. Né? E aqui tem por ano, por estado, enfim. Então tem 1 milhão de metas e coisas. É um plano bem legal. Então, se você quiser se aprofundar, saber como é que o Brasil, em teoria, está encaminhando o tratamento dos seus rejeitos, dá uma lida aqui no plano nacional. Tem atraso de um ano para cá, para lá. Então, política é política. Vamos olhar case de sucesso na gestão de resíduos sólidos. Então, o primeiro case é um case aqui da construção civil. A construção civil é o setor da economia que mais gera resíduos. Restos de argamassa, tijolos, madeira, concreto são abandonados todos os dias nas cidades brasileiras. O país produz cerca
O entulho ocupa espaço, é pesado, complicado de remover e o serviço custa muito caro para os cofres públicos das cidades. Mais do que é transtorno para uns, é motivo de orgulho no Espírito Santo. Há mais de 5 anos essa empresa vem dando um destino diferente para os restos das obras. Em Cariacica, na Grande Vitória, 20% de todo o entulho gerado é levado para essa usina de reciclagem. O caminhão chega e despeja os resíduos no pátio. Com a ajuda de uma pá carregadeira, a máquina coloca pouco a pouco o entulho que cai numa esteira, passa por uma triagem para ser retirada as impurezas e depois cai no triturador. A gente tira os contaminantes, né? O material que não pode ir para a brita e para a areia, que seriam o plástico, papel, papelão, ferro. Com uma tecnologia sofisticada, todo esse material aqui é transformado em 4 tipos de materiais diferentes. O que entra na máquina é entulho, mas o que sai é matéria-prima de ótima qualidade, pronta para ser usada mais uma vez na construção civil. Esses materiais são os agregados reciclados, né? E eles são utilizados hoje para pavimentação e para concreto sem função estrutural. Hoje a empresa vende por dia 240 toneladas de agregado reciclado, o que equivale a 20 caminhões por dia saindo daqui com matéria-prima. Depois da virada do carnaval, a gente sentiu que o mercado da construção civil aqueceu muito no estado e hoje a gente vende tudo que a gente produz. A economia gerada com o uso inteligente do entulho justificou a construção de uma segunda unidade da usina de reciclagem. Nós estamos já em fase de implantação de uma nova unidade que ela venha somar com essa que tem aqui, que é a unidade de gerenciamento de agregado reciclado. Só que ela vem contemplando mais resíduos além do que esse resíduo que a gente recebe hoje, que é um entulho proveniente do mercado privado. Então a gente está buscando soluções não só para isso, para estar inovando e também trazendo benefício para o meio ambiente e também para a gente como resultado. Hoje esse material está sendo usado nas obras do governo do estado do Espírito Santo, um ganho econômico e ambiental. Dá para você melhorar a qualidade da própria obra, né? Então você pode fazer outras intervenções na obra que senão não estavam previstas quando você tem uma sobra financeira nesse processo. Mas o mais importante de processos como esse é o benefício ambiental. Vale destacar que esse processo garante que os resíduos sejam destinados corretamente após a construção ou demolição e que, portanto, não sejam colocados em terrenos clandestinos, em terrenos baldios, margens de rios e de ruas das periferias das cidades. Os principais resultados produzidos por essa reciclagem são os benefícios ambientais, a equação da qualidade de vida e da utilização não predatória dos recursos naturais é de longe mais importante que a equação econômica. Esse material, se ele não estivesse aqui sendo reciclado, ele poderia estar na rua, causando assoreamento e também sendo locais de animais proliferadores de doenças, como mosquitos, ratos, baratas. Então hoje, esse material está sendo bem tratado, ele volta para a cadeia como um produto, como areia e brita, e ele não está causando essa degradação do meio ambiente. Então, de fato, a gente transforma esse resíduo em produto. Ao todo, o Brasil já possui 380 usinas de reciclagem de resíduos. Bom, aí tem mais uns dados adicionais, não sei se está tempo, mas deu para dar uma ideia da importância, né? Olha, é legal assim que ele já usa o termo correto, resíduo, né? Não falou lixo, não falou tal, e volta, né? Então faz o loop fechado aqui na construção civil. E aqui só rapidamente, né? Aqui, vocês baterem um olho, né? Tem um caso de uma empresa aqui em Los Angeles que ela faz extração de pigmento de madeira, né? E esse pigmento é de uma super boa qualidade, né? Para a indústria de tintas principalmente, né? Têxtil, automobilismo, plástico, embalagem, grafo, celulose. Então, esse é um caso bacana, né? Que eles falam wood waste is the new black. Né? Um caso na Holanda, né? Onde eles montaram um modelo de compartilhamento, né? de appliances aqui, de linha branca e tal, onde eles cobram por serviço, né? por aluguel. Né? Então você é como um carro hoje em dia, né? Que a gente aluga hoje, né? A longo prazo, aqueles você aluga eletrodomésticos, linha branca e tal, e a empresa você cuida de tudo, né? Então você não precisa mais possuir, né? E comprar os aparelhos. Um terceiro, que é um caso brasileiro, né? Dessa rede ASA, que pega os resíduos pós-industriais e aí faz todas as formas aí de arte, né? É interessante, né, que você vê que cada país, né, os americanos fazem um negócio mais industrial, os holandeses ali, não sei o que, o Brasil já gosta mais da arte, né, aqui com o lixo. Mas é importante, né, com os resíduos,
né? E aí, putz, não só essa daqui, mas tem milhões aí de outras iniciativas aí, faz chinelo, faz bolsa, faz... Enfim, o importante é que 1,35 milhões de receitas geradas, isso há mais de 5 anos atrás, né, quando esse case apareceu. Mais de 80% dos produtos são feitos de material reaproveitado, então mostra, né, esses exemplos todos para mostrar que tem viabilidade econômica o tratamento dos resíduos. Molécula está aí? Bom, tinha uma pessoa que tinha confirmado que também tinha um case aqui da uma empresa chamada Molécula, que trata também as embalagens de supermercado, né, para você retornar, ganhar pontos e comprar de novo outros produtos e tal. Como não está aí, vai ficar sem o jabá hoje. Perguntas. Temos aí 3 minutinhos aí para umas 2 perguntas. Depois a gente pode retomar mais para frente. Um comentário e uma pergunta. Naquele teu chat que tem o orgânico e desse lado, parte desse lado industrial poderia ser logística reversa? Sim. A logística reversa é uma parte integrante super importante. Quando a gente fala aquele collection, ali embaixo, ali é coletar a logística reversa. E esse, inclusive, é um das grandes desafios. Né? Por exemplo, nesse caso da molécula, como é que você acha a frequência de retirada, né, do lixo, para onde vai, e aí catadores, assim, tem toda uma... Assim, a parte logística dentro da economia circular é fundamental. Não só numa primeira parte, mas para começar a jogar lá no começo da carreira. Você viu lá no exemplo lá da construção civil, fala, caminhões pegam, tiram daqui, trazem aqui para a usina e tal. Então isso está no custo ali da ideia. Outra uma pergunta, na verdade. Esses cases são espetaculares. A minha pergunta tem a ver um pouco sobre a difusão desses novos conceitos enquanto comunicação, conceito de fusão, que eu vejo que, por exemplo, este material de brita, por exemplo, compete com um novo material, sei lá, estou chutando mais, Votorantim em cimento, entendeu? Quer dizer, na verdade, porque o consumidor final substitui isso por isso, usar um material reciclado, que foi reaproveitado, e não um material novo direto para onde normalmente ele vai. Então, isso envolve educação, consciência, preço, custo e difusão dessa comunicação para saber que existem essas alternativas. Então, qual é o teu olhar sobre isso? Então, eu tenho uma visão bem pragmática que as coisas mudam só por 2 motivos. Ou porque elas são mais economicamente viáveis você reaproveitar do que comprar um novo. E vamos lembrar que as commodities agora o preço delas está aumentando muito. Por quê? Porque está começando a ter falta de commodities. Então o reaproveitamento começa a ganhar competitividade. Essa é uma das razões. E a segunda razão é por interferência mesmo governamental, dizendo o seguinte, agora tem que ter tantos % de reciclar isso aqui, se você não fizer isso vai ter uma multa, ou você não vai ter uma isenção de imposto, alguma coisa assim. Então, é mais ou menos por isso. Política pública mesmo. Política pública, por esses 2 motivos. Porque só na boa intenção, boa fé, cultura, as coisas não mudam. Por isso até que no nosso evento, né, a gente deu uma ênfase econômica aqui maior, porque senão... Tá. Bom, eu faço meu jabá aqui. Bom, eu sou o Márcio Cabo, eu tenho um projeto de origami e a pergunta é, isso aqui é uma reutilização. Era um material de papel de parede que ia ser jogado fora, aliás, o seu presente. Obrigado. E a pergunta é muito complicado acessar recursos para fazer um projeto de âmbito nacional, porque toda cidade tem alguma empresa que joga fora esses catálogos. Pergunta que talvez não caiba para responder aqui, mas um pedido. Quais caminhos teriam? Será que tem editais? Porque eu não tenho experiência com editais, que eu pudesse encaixar um projeto desse, ou ONGs, organizações, sei lá, do setor 2.5, que tenham algum trabalho já com acesso a esse tipo de trabalho que pudesse buscar esses recursos. Mas a gente precisa dar uma pesquisada qual que é o melhor canal para encaminhar a tua ideia. Se a gente pensar num conceito de empresa um pouquinho maior, né? Até estava lendo hoje, né, que agora fundos de investimentos estão captando dinheiro de varejo. O que é dinheiro de varejo? Qualquer um de nós aqui, para investir, né, em projetos que têm a ver com sustentabilidade. A gente precisa ver exatamente qual que é o tamanho que eles estão olhando e tal. Enfim, mas eu acho que a mensagem é que está se popularizando mais o acesso, né, a esses projetos. Eu vou ficar te devendo a resposta de quais exatamente as ONGs e tal, mas eu posso... Tem o teu contato, se quiser escrever no próprio origami o teu contato aí, eu... Aqui já.
Aí, boa. Aí a gente mantém a comunicação. Gente, vou encerrar por aqui, depois a gente retoma mais para frente. Acho que tem muita coisa bacana que o Fabiano e o Luiz vão falar. Obrigado por terem vindo, obrigado pela atenção. Deixa eu mudar um pouquinho a ordem, o Luiz vai... E parceiro aqui da Manacá Partners. E aí eu trago a primeira reflexão. Oportunidades na escassez temos, e eu fiz de propósito vocês olharem o fundo dessa foto, né, desse slide, como está escrito, escassez é com uma dicotomia, né, que nós temos ali uma abundância dentro daquela foto. E aí, vocês acham que sim? Então é aí que a gente começa a conversar sobre essa oportunidade, conversar sobre o tema, principalmente porque o cenário não é favorável, né? Como a gente pode ver aí, 2050, cerca de 70% da população viverá na cidade, que já está um crescimento em 2016 era de 54%. A indústria responde por 22% do consumo total da água. Você está aumentando a população mundial na cidade, está aumentando também a indústria, com certeza, né? Agricultura, mais de 70% dos recursos hídricos globais vêm da agricultura. Dados da ONU Água mostram que os desafios incluem a descontaminação da água, a adoção de processos de reuso. Dados da Water Footprint Network. Olha só a quantidade, você comendo 1 quilo com aquela picanha maravilhosa, quantos litros de água a gente consome, né? São dados assim que provocam uma reflexão só na leitura, né? Um carro, todos nós aqui, o último item aqui, então pelo menos deve ter aqui milhares de litros de água aqui consumidos naquele smartphone, né? Então, esse cenário já mostra pra gente que é um cenário muito preocupante, tá? Então, e o que a gente pode fazer com isso? O que a gente pode trazer? E eu sempre sugiro que em crises a gente crie, né? Então, olha o tamanho do marco do saneamento. Possível investimento de 700 bilhões de reais, né? Segundo o Instituto Data Brasil, a demanda para a água de São Paulo até 2040 ela vai ser mais de quase 3,2 bi de metros cúbicos em 2040. É muita coisa, né? Lembrando que só a cidade de São Paulo tem população da Austrália, por exemplo, né? Então, só para a gente ter um contexto aqui. O investimento público e privado tem crescido só nesse ano 2023 para quase 25 bilhões de reais. Então, há sim oportunidades dentro desse tema. E é mais importante, esse tema e esse problema, trazer cenários disruptivos como startups, né? Novas tecnologias de tratamento de água, efluente e reuso. Por isso que eu sempre brinco com essa palavra, que em crise, crie, porque a gente consegue trazer soluções, consegue trazer ideias que não só traga benefício financeiro, mas também um todo para a sociedade civil. E aqui eu trago alguns exemplos dessas tecnologias que conseguiram trazer veram e agir de forma diferente em referente à água, né? Então a Galaxy AI, ela é uma inteligência artificial, eu não sei se vocês sabem, mas da captação da água, superficial da água, de um rio, até chegar na sua casa, há uma perda estimada de 40% da captação até na sua casa. O que a Galaxy traz? Ela consegue, por inteligência artificial, minimizar essa perda, tá? Então, você imagina, né? Se a gente está ali falando de indústria que vai ter um crescimento absurdo, se você já economizar 10% desses 40% que estão sendo perdidos, já está maravilhoso, né? Água Camelo, uma galera jovem lá do Rio, né? Que eles criaram uma ideia assim, fantástica que consegue levar água potável para regiões, agora eles estavam até nos povos originários na Amazônia, trazendo água potável para as pessoas que, principalmente em condições que você não tem como acessar, ou que a água já está muito poluída, né? Caso, só para trazer esse último tema, no Brasil, em 2019, dados da ANA, a Agência Nacional de Águas, nós temos aqui no Brasil 83 mil quilômetros de rios poluídos. Daqui até a Austrália, uma reta só, são 14 mil quilômetros. Então, você imagina o que tem de rio poluído aqui. E onde cai? No mar, né? Então, só para trazer um pouco do tamanho
do problema, né? SOS Mata Atlântica, por exemplo, ela nos traz um dado que, pelo menos em 5 estados brasileiros, mais de 100 pontos, 114 pontos, para ser mais preciso, o nível da qualidade da água dos rios, só 2,5% estão bom, o resto está regular para péssimo. E por isso que eu estou trazendo esse cenário para dizer que há empresas, pessoas e até iniciativa pública que tem que trazer e estão trazendo ideias para reverter essa situação. Tá? A Inspectral é uma startup fantástica que ela consegue por rastreamento, monitoramento por drone e por satélite e por inteligência artificial, então consegue prever, consegue analisar e prever que, por exemplo, uma cantareira vai dar problema daqui a 2 meses. O que eles fazem? Eles têm os dados da Sabesp dos últimos 10 anos, jogam nesse programa, nessa inteligência artificial, e com isso eles conseguem entender que aquele ciclo, aquele modelo vai gerar um problema daqui a 2 meses. Né? Então, de novo, se a gente tem uma demanda de água para 2040 de mais de 3 bilhões de metros cúbicos, e você tem uma cantareira que vai dar um problema daqui a 2 meses, imagina se você não consegue ter esse problema, não consegue imaginar esse problema. São Paulo fica sem captar água porque tem uma toxina na água, por exemplo. Né? Só que aí eu vou falar um pouco da O2E, que é minha predileta, que está em todas. Que você colocou por último. Eu coloquei por último para ser humilde. E aí, por quê? Porque a Inspectral, ela consegue diagnosticar o problema. E a O2E, ela vem prevenir ou mitigar esse problema. E eu vou trazer rapidamente só um caso da O2, que é um caso de saneamento aqui no Rio Bugaçu, no interior de São Paulo, que a gente conseguiu. A gente fez o quê? Ele pegou tem até uma foto do rio aqui é a captação de água potável do Rio Bugaçu, e isso é uma parte do rio, eu já passei um vídeo, mas não entrou. Então nós distribuímos o que nós temos, uma placa de cera, tá? Com nanominerais dentro dela, que ao ser inserida na água, a placa de cera vira a casa ideal para esses bactéria benéfica que está na água, a crescer ao redor dessa placa, fazer um biofilme, e o mineral dentro dela faz com que essas bactérias cresçam de forma exponencial. Tá? Então a gente bioestimula naturalmente o crescimento das bactérias que já estão na água a consumirem a sujeira. Certo? Então, o que aconteceu? Depois de 18 meses, a Sabesp entendeu que houve uma redução de 30% de produtos químicos dentro da planta da Sabesp, porque a qualidade do rio, a turbidez, a carga orgânica, ela foi diminuída ao ponto que não precisou usar tanto produto químico na planta. Cianobactéria, gente, só rapidamente, aqui não quero ser técnico, cianobactéria é uma alga que quando tem muito esgoto, ela cresce e geralmente tem uma toxina envolvida nessa que você não pode captar água. A gente zerou a densidade algal e contagem de cianobactérias nesse rio. Eliminou a algicida, que já é proibido, inclusive, o uso de algicida em mananciais, mas a gente sabe que alguém usa de vez em quando. Né? Então, a gente conseguiu tirar esse passivo até da Sabesp, e claro, a redução de produção de lodo, que tem custo de logística e etc. E o mais importante, que para mim, que eu sou ambientalista, eu deixo um impacto ambiental positivo para a sociedade atrás da planta, né, do decorrer do rio. Aqui, rapidamente, os prêmios que a gente ganhou, tal, aqui fora do Brasil, aqui dentro do Brasil. Como a Rafa falou, meia hora atrás a gente colocou mais um prêmiozinho aqui, junto com a Ambev. A gente fez um trabalho no Rio também, no interior de Minas Gerais, de Sete Lagoas. A gente tratou um rio depois do descarte da Ambev. A Ambev estava preocupada que se tivesse alguma oscilação dentro da estação de tratamento de esgoto e que ela descartasse no rio, ela queria ter uma ação proativa para que não houvesse problema com água ambiental.
Então, a gente nos chamou e falou, gente, vamos melhorar mais ainda esse rio, e se tiver alguma oscilação aqui, o Ministério Público não vem em cima de mim. É uma atitude ISD, inclusive, e proativa perante um problema. Então, a gente ganhou esse prêmio mais ou menos 2 semanas atrás, e a gente concorreu com as outras empresas da Bolívia, da Chile, Paraguai, Colômbia e Argentina, hoje pela manhã, meio-dia, e a Manacá deu super sorte, aqui a parceria começou fantástica. E as energias aí. Obrigado, pessoal. E a gente, agora é campeão aí da América Latina. Mas eu gostaria só de trazer um detalhezinho, isso aí é outro prêmio também. Eu gostaria só de trazer um detalhe, como a cada R$1 que a gente investe em saneamento, a gente consegue economizar quase R$30, só para você ver a oportunidade que nós temos aí, né? R$30 em qualidade de vida, em saúde pública. Eu trago até rapidamente uma história para vocês. Eu estava no interior do Rio de Janeiro, numa cidade que tem um lago, que a cidade, é o ponto principal da cidade, é esse lago. E o que aconteceu? A gente, ali dentro do lago, todos os hotéis e pousadas sujam aquele lago. Né? Não é muito inteligente, né? Sendo que ela é cheia de macrófilas. Macrófilas são o que você deve conhecer, são plantas aquáticas que se alimentam de esgoto de nitrogênio e fósforo. Então, quando você vê aquele lago lindo, com aquele espelho d'água todo coberto de planta, geralmente é um indicador que aquela água está poluída, porque tem muita comida para aquela planta crescer. Né? E eu vi um rapaz lá pescando, eu perguntei, você está pescando por lazer ou subsistência? Aí ele falou, não, é subsistência. Eu falei, agora eu tenho uma filha, e eu estou desempregado, e eu estou pescando um peixe aqui. E aí, eu faço um paralelo, quando eu fiz agronomia na Federal do Rio de Janeiro, que a gente trabalhava na Fazenda Modelo, não é? E, então, a gente, óbvio, estou falando de 91, 92, a gente usava pesticida, e o que ocorreu? Começou-se a perceber que ao redor, no raio de alguns quilômetros ao redor da Fazenda Modelo, os postos de saúde estavam com problema de envenenamento. E aí percebeu-se que estavam pulando a cerca da Fazenda Modelo para pegar a berinjela, para pegar o quiabo, para pegar os alimentos, as plantas que estavam ali, os frutos e tudo mais. E aí, aquele mal que vem também, nos obrigou na Federal Rural, a fazer um trabalho, foi um dos primeiros trabalhos no estado do Rio de Janeiro, em agricultura orgânica, em 92. Porque era uma forma de evitar que a população ao redor pulasse e comesse aquele alimento envenenado. Trago de novo para o cara do Rio, né? Porque ele vai levar aquele peixe para a filha dele, aquela filha com certeza vai, se não imediatamente, num período de tempo, ela vai ficar doente e vai entrar num posto de saúde. Então você imagina se a gente conseguisse inverter essa ordem, né, em cuidar dos mananciais principalmente, cuidar de rios, o quanto nós íamos evitar, né, a saturação dentro de postos de saúde, por exemplo. Então, há sim a oportunidade, no caos, como a gente está vendo aqui. A Aldazec é uma das empresas, eu citei outras empresas aqui, mas a Aldazec é uma... E o Fabiano vai conversar um pouco com vocês, tem pelo menos 900 tecnologias aqui, que a gente sabe que são validadas, que podem mudar o rumo que a gente está levando, não só a água, como o Felipe trouxe, do resíduo e até da economia circular. Né? Então, o que eu ia trazer para vocês hoje era mais um bate-papo, uma reflexão do tema água, porque esse é um bem, eu não acho que não, mas ele é finito, né? Está cada vez, principalmente no Brasil, que tem uma abundância hídrica, está cada vez mais preocupante. Tá? Então, obrigado pela atenção de vocês, é um prazer estar nessa oportunidade. Dá tempo de perguntas, não? O primeiro passo, né, dessa parceria entre o Instituto Regeneração Global e a Manacá Partners. Só rapidamente, né, o Instituto ele nasceu em 2017, é uma organização social multidisciplinar que tem como objetivo realizar projetos na prática que levem em conta a implementação de soluções sustentáveis e regenerativas. A gente começou antes a falar de regeneração, desenvolvimento regenerativo, e olhavam para a gente em 2017 e achavam que a gente era abraçador de árvore. Né? Aí veio a pandemia
todo mundo fala de regeneração agora? Né? Todo mundo se entendeu que a gente precisa ir além da sustentabilidade, porque a sustentabilidade ela leva ao impacto zero. A gente não pode ter mais impacto zero, a gente tem que ter impacto positivo, a gente tem que falar de desenvolvimento regenerativo. E aqui a gente vai trazer um panorama, um olhar rápido sobre os principais elementos que hoje representam oportunidades reais para as empresas na área ambiental. São muitas áreas, então o objetivo não é cobrir todas, né, as áreas, mas as principais. E também trazer alguns elementos de por que todas essas práticas trazem benefícios reais para a lucratividade das empresas. Então, logo para começar, trazer uma reflexão do Larry Fink, que é o CEO da BlackRock, que é o maior fundo de investimentos do planeta hoje. Então, ele está empenhando, né, em fazer essa transição. Ele traz essa frase, né, quando ele diz que essa transição, né, você conduzirá essa transição ou você vai ser conduzido. Né? Você vai de forma proativa ou você vai obrigado. Né? E aí, sobre essa questão de que se o capitalismo é uma coisa, ele tem uma frase ali que eu acho, bom, isso não é uma agenda social, não é política, não é ideológica, é um capitalismo conduzido por relacionamentos mutuamente benéficos entre você e os funcionários, clientes, fornecedores, comunidades da qual sua empresa depende para prosperar. Então é um pensamento meio óbvio também. A gente precisa do mercado estável para que haja consumo. Como que pode haver consumo se tem uma tempestade que alaga tudo, se derruba árvore, se tem nevasca, tem seca? Então, esse é um problema entranhado na sociedade. A gente precisa enxergar isso como uma evolução do sistema capitalista. Essa é a essência que a gente está falando. A gente nunca viu isso ser considerado desde a história, né, de tudo que se iniciou. E aí, aqui então entrando, quais são essas estratégias, então, né, na área ambiental especificamente, que podem ser utilizadas, estão sendo utilizadas com maior potencial? Né? Então, bom, a primeira delas, o crédito de carbono. Né, o crédito de carbono, ele é hoje uma das maiores promessas desse mercado. Estima-se que são mais de 10 trilhões de dólares que estão, digamos, aprisionados ali, né, esperando a regulamentação, especialmente do artigo 6 do Acordo de Paris, né? Esse é um grande debate que estão se falando muito, que esse artigo regulamenta o crédito de carbono a nível mundial. Então, tem dois trabalhos que devem ser feitos. Primeiro, a regulamentação mundial disso, que deve acontecer na COP esse ano, provavelmente vai ser no Brasil, ou no máximo ano que vem. E a regulamentação nacional, que é o governo, né, do país falar, pô, isso vai ser taxado? Como vai ser taxado? De que maneira que eu estabeleço os limites de poluição de cada indústria e tudo mais? Hoje, o crédito de carbono está valendo $32 a tonelada, né? Isso é uma plataforma muito bacana, vou ver no próximo slide. Em 2020, já foram 229 bilhões de euros negociados em crédito de carbono. Então, é um mercado extremamente promissor. E esse daqui é o mercado voluntário, né? Que é aquele que não depende da legislação, que é quando a empresa, seja por política SG, seja por posicionamento, ela voluntariamente ela vai e compra créditos. Chegou a 2 bilhões de dólares em 2021 e até 2023, aqui é de 2030, tá? Pode chegar a 50 bilhões, segundo a McKinsey. Então, a gente está falando de dois mercados, tanto regulatório quanto voluntário, multibilionário. Não é coisa de 100, 10 milhões, é bilhões, 200 milhões, 1 trilhão, é muita coisa que se envolve nesse mercado de carbono. Esse é um sistema aqui não sei se alguém já ouviu, da FGV, que é um observatório de bioeconomia, que ele faz um monitoramento diário dos indicadores globais em relação ao mercado de carbono. E aqui a gente tem, né, olha só o preço médio, olha o que aconteceu, né? Interessante, nos últimos anos. Aqui está a receita média, olha as emissões cobertas, então isso quer dizer uma maior adesão, né, das empresas, seja com relatórios, seja com métodos de mensuração. Aqui são os países que estão considerados, que estão implementados. A Canadá, por exemplo, já é um país, a China também já é outro país que já colocou as normas nacionais do crédito. O Brasil ainda não fez isso. Já está pronto o PL, mas foi bloqueada a votação, agora espera se retornar. Esse daqui são alguns exemplos, né? Às vezes é difícil a gente visualizar como tangibiliza essa questão. Então são dois exemplos, uma de um reflorestamento, olha que interessante, né? Eles precisam de energia por ferro. Em vez de eles contratarem do mineral, uma coisa, eles fizeram um reflorestamento, fizeram uma floresta ali para que possa ser utilizada como fonte de recurso para a fábrica. Então eles evitaram de usar mineral e com essa floresta eles geraram crédito de carbono.
Então olha que interessante, ele gerou crédito de carbono para fazer a floresta e utiliza a própria floresta para gerar a energia de uma maneira mais sustentável. Então esse daqui, estimativa de 4 milhões de créditos em 5 anos, e esse daqui é a CPFL, que ela fez ampliação do potencial de pequenas centrais hidrelétricas sem áreas inundadas, sem aumento da área inundada, então chegando aí a quantidade de crédito de carbono. Então os projetos, eles envolvem muito esse pensamento estratégico, inteligente, do tipo, vou criar uma solução, eu vou gerar receita com o recurso que eu estou usando na solução. E o Brasil é um país extremamente promissor para isso, é o mais promissor do mundo, na verdade. Outra área muito importante, a questão da eficiência energética e da energia renovável, que são dois elementos que se complementam. Então, um vai buscar a redução do consumo, a redução da utilização da energia com a máxima eficiência, seja em diversos processos, e o outro vai buscar implementação de novas práticas. Então, seja com a energia solar, seja com a energia eólica, o hidrogênio verde está crescendo demais. Eu vi até um relatório recentemente do governo americano falando que o Brasil é classificado como invejável a posição do Brasil em relação ao hidrogênio verde. Que a gente tem todas as condições de dominar esse mercado. Então imagina isso para as grandes empresas, começar a investir em um mercado que há uma demanda global. Então, o que vai ser assim, amadurecido daqui a 2, 3 anos. Estão começando agora, Então, aqui, falando que até o final desse ano, o uso de energia renovável no mundo deve crescer 43%. E essas são algumas práticas que a gente pode fazer dentro da empresa. Então, sistemas de gestão de energia, entender aonde está gastando energia, de que maneira está gastando energia, as manutenções, envolver os funcionários, tecnologias, campanhas, parcerias com empresas, olhar na cadeia de suprimento também, como que isso está sendo feito, de que maneira que está sendo conduzido esse material para a empresa. Então essa é uma outra área extremamente promissora. A outra que o Felipe comentou é a gestão de resíduos, economia circular. Então aqui a gente tem um dado da CNI muito interessante, que 76% das empresas já possuem alguma prática de economia circular. Se você for pensar bem, na verdade isso é o mínimo, Vamos combinar o negócio, A gente aprendeu a fazer negócios de uma maneira muito irracional, muito insana. É uma coisa que não tem como dar certo, porque a gente em nenhum momento se preocupou com o resíduo na natureza ou com o impacto daquilo em algum lugar. As empresas por mais de 150 anos só se preocuparam em crescer infinitamente e fazer e tratar o lixo dessa forma. Vamos jogar fora. Isso é absolutamente contraproducente à própria evolução do negócio. Então, essas práticas de economia circular é você simplesmente olhar para o que você está gerando, o que você está fazendo e falar, poxa, como eu posso voltar a agregar valor a isso? Como que eu posso economizar? Como que eu posso gerar receita? Como eu posso ganhar mercado? Como eu posso desenvolver produto? É ciência, tecnologia aplicada à própria lucratividade da empresa. Tem um rapaz que é do Home Biogas, o Leandro Toledano, a gente fez um evento chamando ele para palestrar, ele trouxe uma solução de transformar resíduos, assim, com uma coisa inflável, assim, tipo um saneamento portátil. E ele já começa a palestra falando assim, resíduo é dinheiro, lixo é dinheiro, porque ele gera receita diretamente com o lixo. Então essa mudança de mentalidade é que a gente está vendo agora inaugurar, com as empresas sendo pressionadas por um mercado cada vez mais competitivo, tem pouca margem de erro, então em vez de você necessariamente ganhar mercado externo, você olha para dentro dos seus processos e melhora seus mercados, seu processo interno, para acabar melhorando o seu estado financeiro. Bom, aqui tem alguns exemplos muito interessantes aqui da JBS, Então fabricou biodiesel, piso verde e fertilizante com o quê? Primeiro com sebo bovino. Então imagina um problema que não devia ser se abater milhares de gados e sobrar aquele sebo lá. Vai pegar todo aquele sebo lá e criar o biodiesel, além do óleo de cozinha. Os resíduos plásticos da fábrica, faz trituração e gera um bloquete aqui para fazer pavimentação, para fazer... E aqui os fertilizantes, Os resíduos, confinamentos, essas coisas, faz fertilizantes usados na agricultura. Então são formas que a própria empresa produzia as matérias-primas e com tecnologia e inovação gerou valor. Outra coisa é justamente isso, Uma outra grande oportunidade são as green techs, as climatechs, que chamam, Elas aí devem crescer cresceram, de 2020 a 2021 200%, eu coloquei a fonte aqui, o relatório internacional de agência também, que falou que essas empresas, essas startups, como o Luizão,
A startup é bem nessa área, né? De você gerar valor, ganhar mercado com uma solução que gera impacto positivo, seja no ambiente, seja para a questão. Quais as áreas de atuação principais? Você tem o mapeamento da cadeia produtiva, sensores, então você tem em São José um sensor, a Trivia, que é muito interessante, funciona com IoT, inteligência artificial, e você coloca um sensorzinho no alto das árvores, no meio da floresta, e ela tem a inteligência de vários ruídos, ruídos de animal, ruído de serra elétrica, ruído de caminhão, ruído de tiro, ruído de tudo. Se ele aparece, sei lá, 10 km uma serra, ele recebe, pelo decibéis que recebe, ele já traça a distância, faz a triangulação com outros sensores e manda no mapa aonde que deve estar nesse momento acontecendo uma corte, um trator, as coisas. Então, tecnologia usada para conservação. Energia, armazenamento de energia, né? Isso, nossa, hoje está se falando até de bateria de areia, né? Sem falar os grafenos, sulfenos, as coisas que estão vindo toda aí. Eficiência energética, transporte, agricultura, gerenciamento de resíduos, águas e tratamentos, né? E aqui estão algumas soluções. Uma das missões que o Instituto Regeneração faz, que é uma coisa que ele sempre comenta que já deveria existir no mundo, é a criação de uma Wiki Solution. Então, não sei se vocês já se perguntaram sobre isso, mas começou lá em 2016 com esse questionamento interno, que é assim, por que nós não temos hoje um site na internet global que reúna soluções sustentáveis e regenerativas? Por que a gente não tem isso? Por que alguém já não criou? A ONU já não criou isso? Cadastre aqui o seu projeto para o futuro do planeta. Quer conquistar a Agenda 2030? Por que não tem isso? Então começou esse questionamento. Pesquisamos, deu uma ampla pesquisa, não encontramos um projeto chamado Draft, que é patrocinado pela Samsung e tudo, que na verdade ele mapeia soluções, mas ele escreve um artigo sobre a solução. Então cada jornalista tem um estilo, tem um padrão. Então o que a gente fez? Criamos a wikisolution.org, nasceu como um sonho lá em 2017, hoje inacreditavelmente nós somos a única, que é a maior plataforma que se propõe a fazer isso de forma colaborativa, estamos com 910 soluções de 36 países, portal em 14 idiomas, e nós apresentamos as soluções de uma forma padronizada, nome, telefone, e-mail do responsável, então tem até telefone do responsável, tem gente importando solução, gente está conseguindo emprego, tem um monte de coisas. Site, todos os links de mídias sociais, descritivo em texto, foto, galeria, vídeo, ODSs atendidas e um mapa. Então todas elas são apresentadas assim. Você vê algo errado? Você tem um para clicar e avisar, tipo o Wikipedia. Então a gente está fazendo isso, e aqui eu fiz uma seleçãozinha aqui de algumas soluções na área ambiental aplicáveis para empresas. Muito interessante. Olha a inovação que você pode gerar com um negócio desse. Então primeiro, né, esse rastreamento de resíduos em blockchain, né? Você conseguir rastrear de forma precisa o seu resíduo de uma maneira inviolável. Olha esse aqui, imagina você lançar uma empresa de agro aí, ó, pega e começa a lançar embalagem sustentável com os resíduos industriais que geram, né? Ou transformador de resíduo plástico em combustível, né? Imagina as empresas que produzem plástico transformar em combustível. Ó, cara. Regeneração natural das águas, né? Sem aplicar aditivos, sem mudar, na verdade, aproveitando o que a natureza já tem para regenerar o rio. Monitoramento de desperdícios, desvios e produtividade na construção, né? Tornar mais eficiência a produção. E o reflorestamento por drones, né? Que hoje está sendo feito, muito interessante, as tecnologias estão crescendo muito, assim, muito avançado hoje o jeito que está esse plantio dos drones, muito eficaz, está... Em algumas regiões eles estão falando até agora de reversão do desmatamento. Tem tanta árvore sendo plantada que já está maior do que o que está sendo derrubado por conta dos drones, né? E quais são os principais benefícios, então, de todos esses impactos, de olhar para o ESG, de olhar para o ambiental, quais são os benefícios que a gente tem direto no resultado da empresa? Quantos minutos? Quanto tempo ele tem? Deve ter pouquinho, não? Uns 3, 5 minutos, só para não perder aqui. Eu vou passar agora os slides, vocês vão ver diversas pesquisas no fundo, tá? Então não vou necessariamente ficar lendo para não ficar cansativo. Então vocês vão vendo que eu reuni várias pesquisas que endossam aquele dado ali. Bom, primeiro benefício, que é o mais óbvio, né? Na verdade, quando eu fiz a MBA em Gestão de Negócios da Dom Cabral, era o que eles falaram, a empresa procura sustentabilidade, o primeiro passo é redução de custo. Apertou, não consegue aumentar a receita, vamos apertar aqui os sinos da empresa e fazer de diversas formas. Então tem muitos estudos que mostram
como aqui tem aqui um estudo mais consolidado, né, falando que uma redução de custos de até 16%, né, a Unilever 1 bilhão, então a Coca-Cola 45 milhões, então assim, muitos e muitos cases de economia direta, melhoria de resultado financeiro com implementação de práticas ESG ambientais. Clima organizacional, retenção de clientes. Bom, é muito fácil perceber que as pessoas preferem trabalhar, sei lá, no Google do que numa Philip Morris, né? Então, as pessoas hoje estão trabalhando mais por propósito, os funcionários, a equipe estão muito mais ligadas a empresas que beneficiem de alguma forma ao mundo ou a região que eles estão, né? Então, aqui só que 83% dos profissionais apontam ESG como fator importante, e um estudo da Harvard aqui, ó, quem aponta ESG tem rotatividade 25% menor. Então, isso para a empresa é um valor inestimável, né? Você perder alguém capacitado. Aumento da confiança dos investidores. Aqui a gente já começa a falar na prática mesmo, né? O resultado financeiro que a empresa pode ter de olhar para essa área, né? Então a gente tem aqui que, com essa pesquisa que eu acho muito interessante, com 345 investidores, quase 80% consideram os riscos do ESG um fator importante na decisão de investimento, e metade diz que cancelaria o investimento se a empresa não cumprisse, não fizesse as ações. Então, esse tipo de mensagem que a gente tem que passar, que é o objetivo da Rama, dessa parceria, da gente despertar nas empresas esse olhar de que elas estão perdendo a oportunidade de crescer, se elas não olharem para o ambiental. Não é uma obrigação, é uma oportunidade, né? Aqui a reputação e fidelização de clientes. Bom, aqui a gente tem diversos estudos aqui que dizem em relação ao consumo de marcas, como que essa parte ambiental é fundamental. E tem um dado aqui na última que é muito interessante, que foi feito com 2.200 executivos em 22 países, uma ampla pesquisa pela Forbes. Eles apontaram que 63% do valor que uma marca vale é a reputação dela. E a reputação é intangível. A reputação é algo que muda da noite para o dia. Se é uma Ambev da vida, tá bem, até descobrir que poluiu o rio lá. Então, por esse olhar do risco financeiro que eles vão investir no modo 2, para, por exemplo, evitar que isso aconteça, porque o risco é muito grande. Então, a gente está falando de valor real da empresa, né? Acesso a crédito e fundos de investimento, né? Os investimentos verdes atingiram aí 35 trilhões em 2020, né? Já representam quase 40%. E aqui, né, outra grande pesquisa aqui, com 23 mil investidores, disseram que 60% acreditam, quase 60%, são a única forma de garantir rentabilidade a longo prazo. Então, a gente está falando que 60% desses 23 mil investidores responderam, falando, não, cara, empresas ESG, estratégias é a única maneira de eu ter o resultado a longo prazo no meu investimento. Então, isso é muito forte também em termos de negócio, né? E, finalmente, uma maior rentabilidade a médio e longo prazo, né? Isso a gente só consegue saber porque já se passaram várias décadas, né? Desde que se começou ali na verdade nem tantas décadas, né? Começou em 2005, né? Mas apresentou uma performance, ó, o índice de sustentabilidade da Bolsa, todas as empresas listadas na Bolsa, no índice de sustentabilidade, tiveram um retorno 49% melhor no Bovespa em relação às empresas que não teve, ainda melhorou a volatilidade. Então, a sobrevivência também ao longo dos últimos 10 anos, ó, foi 75 dos fundos atrelados à sustentabilidade contra 46 dos fundos tradicionais. Então, esses 6 pontos, eles nos mostram que há uma mudança acontecendo, há uma oportunidade para as empresas e, acima de tudo, há uma necessidade de nós, como sociedade, alcançarmos um novo nível de capitalismo, um novo nível de relações comerciais. Isso inclui grandes, pequenas, médias empresas e a gente nas nossas casas, né? Então é isso. Muito obrigado. Vamos contatos. Perguntas, gente? Queria fazer uma pergunta. Quando você passa esses dados, parece muito óbvio que a gente precisa trabalhar também com sustentabilidade, com iniciativas de ESG, mas mesmo trazendo todos os dados, fatos, essas visões todas cheias de credibilidade, assim, vocês ainda encontram muita barreira nas empresas, assim, não é minha prioridade, não tenho dinheiro para isso, ainda acontece muito? Acontece muito ainda. A gente fechou agora um contato com o Parque Tecnológico, que era da BDI, de Gestão de Resíduos, para implementar a política ESG em 10 empresas da cadeia espacial. Então pensa bem, era de graça. A BDI ia pagar tudo, a empresa só precisava aderir. Os caras demoraram 3 meses para conseguir as 10.
Então, você vê, e aí por que isso acontece, né? Eu acho que isso acontece por vários fatores, obviamente, tem o objetivo, tem de cada empresa, mas eu acho que em geral acontece muito por uma questão geracional. A gente tem na liderança das empresas, em geral, pessoas acima de 50 anos. Pessoas acima de 50 anos, cara, não tiveram infância, não tiveram a adolescência com essa preocupação. Ninguém, não teve essa preocupação, não existia o ambiental. Não existia informação, né? Não existia, você ia trabalhar, não se falava disso, você jogava em qualquer lugar. Então, é difícil para a pessoa, depois, ela receber essas informações e falar, caramba, eu tenho que fazer, mas ela fica perdida. Então, a gente tem desenvolvido um trabalho, o pessoal da Nuremberg Maersk, que é uma empresa alemã, eles fizeram uma pesquisa agora das cadeias produtivas, para mapear justamente essa questão SG. Eu até falar dessa... E eles mapearam o seguinte, falaram, os executivos, os C-levels, eles estão querendo, só que eles estão literalmente batendo cabeça. Porque, e uma coisa interessante que eles falaram no retorno, eles falaram, eles estão gastando muito dinheiro. Eles já gastaram muito dinheiro com coisa SG e não trouxe resultado. Que é o quê? É fruto desse desconhecimento do modus operandi. E é difícil mesmo. A sustentabilidade empresarial que nasce lá na década de 80, nos Estados Unidos, com o Triple Bottom Line, essas coisas, ele veio de uma maneira assim, muito bolsa de valores, né? Muito relatório frio. Agora a gente está entrando numa era que é mais quente. É assim, é seu funcionário entrar para você e falar, pô, vocês vão poluir aquele rio ali? Tipo, cara, qual que a empresa está preparada para isso, né? Então, mudou a geração, mudou os consumidores, as novas gerações de consumo. É completamente diferente. Essa molecada que está hoje com 15, 10, 20 anos, eles abandonam a marca. Eles abandonam e criticam nas redes, advocam-se contra, é diferente do consumo. Então, assim, a mudança é inevitável. A questão que a gente sempre coloca é assim, será que a gente vai conseguir fazer uma mudança no grau de extensão que a gente precisa fazer e na velocidade que o planeta precisa? Essa é uma questão em aberto. E a gente trabalha para tentar que a gente consiga. Queria só botar um ponto importante, que é cultural também, é que o latino, e principalmente o brasileiro, ele é imediatista. Ah, sim. Então, ele não consegue entender, e o C-Level da nossa idade, eu digo a minha idade, né, não consegue entender essa ação, né, principalmente falar, cara, eu preciso... E outra, o mercado está acostumado a ir rápido, né? Sim. É uma coisa que a gente bate, né, toda hora está trazendo levantando isso aqui. Como que eu consigo ter a linha tênue, né, de dar uma resposta rápida para o mercado, dar uma resposta rápida para o mercado sendo sustentável? E como eu informo o mercado que ele vai ter que passar por um período de maturidade ali, ou maturação, não sei, para entender que, cara, olha só, vamos parar as máquinas, a gente vai de repente perder um pouco aqui, mas vai ganhar lá na frente, com mais sustentabilidade, com mais benefício, com mais ganho na cadeia. Porque, de novo, até a década de 90 a gente pensava no shareholder. Hoje nós temos que pensar no stakeholder. E para pensar em todo mundo, a gente não está acostumado a pensar no stakeholder. Né? Do jeito que eu falo, é no mercado. Então acho que esse imediatismo é um fator que colabora. Já senta aqui, a gente tem um painel depois. Eu acho que a gente pode... A Rafa que é a dona da gente. A gente já tem mais 20 minutos agora para fazer o fechamento. Aí, se quiser, vem, Felipe, a gente senta aí e bater um papo. Porque, só. Por exemplo, você estava falando da água, não? Impressionante, né? 1 quilo de carne, 15 mililitros de água. Sim. Assim, o cara se preocupa sem essa piscina com 30 mililitros. Isso é impressionante. Porque assim, você está falando, o interesse do agro, não? É vender. Então, quando você coloca isso, do lado o agro quer fazer um papel de grande exportador e etc. No mesmo tempo, eu estou vendo do outro lado, não? O lado fala, se eu vou investir muito no CG, de certa forma eu justifico perante a sociedade que eu estou fazendo algo de errado. Então, quem tem a mentalidade muito antiga, não pensa lá na frente, pensa no imediato. Não, vamos investir, como fizeram com a empresa lá no Parque Tecnológico. Melhor jogar a bola, perder tempo, não, como eu falo assim, que tomar agora o resultado. Então lá realmente é uma empresa que começa, você falou, nossa água, todo mundo sabe, mas o agro continua. E essa discussão, até a gente falou isso no grupo outro dia, né? Cai um pouco um paralelo da conversa do CEO com o CFO, né?
que o CEO fala para o CFO, cara, precisa capacitar os nossos funcionários, nossos colaboradores. Aí o CFO vira e fala, cara, mas a gente vai investir essa grana toda nesses caras, esses caras saem da empresa. Aí o CEO fala, cara, se a gente investir nesses caras, não investir nesses caras, eles ficarem. Ou seja, o prejuízo a longo prazo vai ser muito maior, né? Então, eu acho que eu faço até um paralelo com a O2 Eco, porque o mercado inteiro está acostumado a usar o quê? Um químico que você coloca ali e resolve o problema. Coloca o cloro na piscina, a piscina está azul. Coloca uma bactéria na piscina, a piscina está naquele rio, naquele lago, está maravilhoso. No meu processo, demora de 6 a 8 semanas. Então, aí eu tenho que ter um convencimento, um alinhamento que eu tenho que falar, cara, olha só, você vai ter que simplesmente parar com o seu imediatismo nesse momento para você ter uma sustentabilidade, para você praticar o ESG no que deve ser feito. E demora um pouco, que a pergunta que foi feita, que demora um pouco para ajustar. A gente está falando muito, no final a gente está falando por trás de tudo isso, pessoas, gente, cultura, mindset, né? Então até estou aqui com o Armando e a Carol, né, que também ajudam a gente muito nessa parte de mudanças comportamentais, né, em projetos, né? A gente está fazendo também um trabalho em parceria e, enfim, que tem uma abordagem, né, de primeiro transformação do indivíduo, né? Porque se o indivíduo não se transforma, né, o resto não acontece, né? A não ser que seja uma grande imposição. Né? Então, o desafio é como é que a gente, dentro, né, que o Fabiano falou, num tempo hábil, a gente conscientiza uma geração que hoje que manda nas empresas, ou que olha o lado só financeiro e tal, para achar o justo equilíbrio entre tudo isso, porque as empresas vão continuar querendo ganhar dinheiro, vão querer continuar no mercado e tal, mas, enfim, né, eu acho que tem os limites das coisas, né? Então a gente viu o caso dos americanos que extrapolou o limite da governança, né? Chegou um momento ali que, cara, o modelo extrapolou e agora não sei nem se consegue retornar, né? E olha que uma marca lá desde 1980, não sei o que aconteceu, né? Essas crises, e isso porque a Americanas é uma marca mais antiga, pessoal. Imagina para essa nova geração, uma marca qualquer acontece uma coisa dessa. Então a gente ainda vai testar muito dessa questão aí dos limites das coisas, achar o equilíbrio e principalmente vir com esse processo de transição de pessoas. E o que a gente puder fazer para acelerar isso, né, é super importante. Eu acho uma forma de entrada muito bacana que funciona com todos os tipos de perfis de líderes é a questão de redução de custo. Porque assim, todo mundo entende redução de custo, né? Então, seja um líder que já está engajado ou não está engajado, quando você fala, vou fazer isso, vou reduzir custo, é óbvio que ele vai olhar. Então, é por isso que a porta de entrada, até na argumentação de uma estratégia que se faça, eu acredito que seja pelo caminho da redução de custo. Você entra pela redução de custo, quando você mostra para ele que essa redução de custo pode gerar valor, ou seja, um daqueles outros 5 pontos, com isso aqui, se agrega no seu relatório, você pode acessar esse fundo de investimento de impacto aqui, que só dá dinheiro para quem faz isso que você está fazendo. Aí começa a virar uma cultura. Que é meio que o que a Natura fez, né? A Natura, em um determinado ano, ela chegou e falou, não, só o PLR eu só vou pagar se cumprir a meta ambiental. Aí virou piada na empresa, ficou o ano inteiro virando piada. Aí eles cumpriram todas as metas, mas não cumpriram a meta ambiental, porque virou piada. Aí o que aconteceu? Ninguém recebeu o PLR. Aí o que aconteceu no outro ano? Todo mundo cumpriu a meta ambiental. A piada ficou séria. Aí viu que e você sabe que eu vivi isso na pele também no O2, que eu chegava, falava, gente, olha só, estou com uma tecnologia assim, que faz assado, que para o meio ambiente, então, falava meio ambiente, o cara já pegava o WhatsApp dele. Aí eu falei, cara, eu tenho que realmente, a minha audiência não está entendendo. Então, falava, gente, olha só, exatamente isso. Estou com a tecnologia aqui, vai reduzir o seu custo, vai aumentar a sua margem, tem um tal de meio ambiente que vai se dar bem também. Cara, aí o cara te ouve. É muito louco. Muito doido. Faz todo sentido tudo que vocês falaram para mim. Eu acho que queria até ouvir de vocês três um pouco isso. Eu sinto no dia a dia, conversando com grandes marcas, com grandes empresários, você consegue até a atenção das pessoas, mas existe uma grande distância entre prática, na verdade, entre intenção e prática na realidade. É um gap gigante. Então, você falou uma coisa super importante, Luiz, que eu vejo, né? As empresas que criaram grandes labs de inovação, elas estão isoladas do negócio. Eles criam um negócio isolado, esse não conversa com esse.
Eu já vi, conversei Nestlé com várias diversas áreas. Então, você, por exemplo, tem um produto chamado água, né? Ele apoia o Rio Pinheiros através de uma entidade na área institucional, chama associação, e em uma das áreas sabem que elas fazem a mesma coisa que o produto é água, que poder unir todas essas coisas. Nenhum sabe do outro, dentro do próprio ambiente corporativo da própria Nestlé. Desculpa, eu conversei com uma grande empresa semana passada que descobriu que tem 5 milhões de reais sendo investido numa coisa que ninguém sabia dentro da empresa. 5 milhões de reais. Exato. Então, assim, dentro da própria empresa, a água não fala com as outras coisas que têm interesse em água. Então, assim, tudo que vocês estão falando, eu acho que você falou uma coisa super importante, que eu acho que é um racional importante, como um gancho, um gatilho de abordagem, que é a ascendência da eficiência versus a baixa de custo. Mas a partir disso, quer dizer, a partir da persuasão da empresa para isso, para mim tudo começa por educação, né? Porque a sustentabilidade foi cunhada no mundo corporativo a partir de um conceito responsabilidade social, se transformou, agora se fala em ESG, mas tudo isso passa por uma palavra que é educação e mudança de comportamento. E aí eu fico me questionando tudo isso que você falou todos os dias, né? Essa geração, ou seja, o mundo corporativo, os jovens estão preocupados com protótipo, propósito, mas no mundo corporativo está engessado com estruturas que não se conversam entre essa geração jovem, e busca o público jovem, mas não conversa com o público jovem, e essa gestão antiga. Então, fica vários obstáculos e barreiras para a implementação de tudo isso que a gente está falando. Então, assim, muita gente sabe, muita gente das coisas que estão falando, perfeito, assim, a questão é a distância entre realidade, discurso, realidade e implementação. Eu vi um pouco de vocês disso, porque eu sinto uma grande dificuldade. Eu cheguei, desculpa a expressão, quase assim, as empresas estão dando um foda-se nesse assunto, na verdade, no dia a dia. Porque quando ela tem que fazer resultado no negócio pós-pandemia, com todos esses problemas que a gente vem vivendo, ela foca no dia a dia, ela sai dessa visão de futuro, entendeu? E a visão de futuro está dissociada do dia a dia do negócio, é um pouco isso. Faz sentido o que eu estou falando? Faz, claro que faz, porque o número de empresas que nós temos no mundo faz. Mas você vê empresas como Danone, você vê empresas como a própria, acho que a Nestlé também, acho que virou o Sistema B, não virou? Não virou? Danone virou o Sistema B. Só algumas empresas dentro da Unilever, como a Interco, por exemplo. Tá. Então você vê ali, o que mais? A própria Natura que você está trazendo. De novo, é uma mudança cultural, gente. É isso. Entendeu? A gente é imediatista demais, então só de ter uma dessas grandes aí, né, tentando, e a gente fazendo um trabalho com as pequenas e as médias, que vai demorar o processo. Sou especialista em leis de incentivo fiscal e acho que esse é um caminho, né, para realmente ajudar a fortalecer essa cultura de sustentabilidade dentro das empresas. Parece que agora vai sair a Lei Rouanet da sustentabilidade, não sei se você está por dentro, né? Não, interessante isso. Sim, está quase para sair, já foram aprovados vários processos lá no governo e acho que isso vai ajudar muito porque, assim, realmente é tudo custo, né, e tudo um problema. Então, assim, como a gente trabalha há muitos anos fazendo cultura ali, né, e tentando encaixar um pouquinho de sustentabilidade, que agora está muito forte isso, dentro dos projetos, tendo uma lei só para sustentabilidade, vai, assim, ser incrível. Fantástico. Que é o que pode ser uma ação de mudança. Exato. Que aí entra o papel do governo, né, na promoção, tanto na questão regulatória quanto na questão de incentivo mesmo, né? Então eu acho que está tudo entranhado e a gente precisa aprender a manejar essa estrutura, né? Eu acho que o mais importante, né, é sempre a gente ter um norte, né, saber onde tem que chegar. O caminho nunca vai ser uma linha reta, vai, volta, teste daqui, teste de lá, mas sabendo, e aí é um pouco de cada um é mais ansioso. As mudanças, de fato, demoram um tempo, né? O difícil é quando você não sabe. Agora, em Itaim Bibi, faz 20 graus e céu parcialmente. É muito parecido, na verdade. Não sei, não quero desanimar, mas. Por aí eu começo. Os exemplos, muitos exemplos que você mostrou, a gente tinha uma coisa chamada Matriz de Sustentabilidade. A gente é parceiro de uma empresa chamada Sustainability, com o Joe Elkington. Opa!
E a gente montou, aí tinha uma matriz de sustentabilidade global, e a gente fez uma matriz de sustentabilidade Brasil, a gente apresentou no Instituto Ethos, então os cases eram mais ou menos a mesma coisa, em vez de 6 tinha 8, 9, tinha cada um dos aspectos do Triple Bottom Line e qual que é o retorno que isso dava. O tema é o mesmo. A necessidade é a mesma, na verdade. Os resultados são, na verdade, eu estou tentando não dar um ar pessimista. Está quase conseguindo. Você não está indo muito bem. Você não está indo muito bem. Você está surpresa. Está todo mundo chorando aqui. Estava aqui quieto. Eles estão aprendendo uma coisa que é tudo pelo tempo, vai dar certo, tem que ter paciência. 20 anos, 22 anos. Não deu certo, fala que deu certo. Fala que pelo menos. Acho que a gente deveria ir pro café já. Tem pelo menos muito mais gente olhando para isso hoje em dia do que tinha antes. E mais informação. Com certeza. Hoje em dia, tipo, até. Ninguém entendia o que eu falava 20 anos atrás. Não tinha a menor ideia do que eu falava. Eu conseguia fazer parceria internacional exatamente porque eu era o único cara aqui no Brasil que entendia. Eu tive uma reunião com um cara que chama Emory Lovins, do Rocky Mountain Institute, que escreveu O Capitalismo Natural. Foi o primeiro livro que me abriu para essa história toda. E ele falou que ele veio para cá na época que foi acho que 2002, né, que o Lula ganhou e chamou o Fritjof Capra, uma galera para vir para cá, e ele veio junto. Ele falou, foi a coisa mais frustrante que eles fizeram na vida, que veio uns 15 caras desses picas, desses caras que falavam dessa... E, ninguém, não tinha um interlocutor que entendia o que eles estavam falando. Bom, poucos falavam inglês, né? E aí tinha um pouco a pessoa que... Aí quando eu fui lá para fazer a reunião com o cara, ele virou para mim e falou, como é que você... Quem é você, né? Porque eu fui lá conversar com os ministros e tudo, eu não conseguia falar... Como é que você entende o que eu estou falando? Eu falei, porque os caras que estão lá não são esses caras que têm esse entendimento desse tipo de coisa. Ele ficou até surpreso, né? Ele entrou na reunião de 15 minutos, depois ele falou, Depois a gente vai mandar para o pessoal o Forms, né? Pra eles. A gente deixou ali na mesa, deixem seus cartões, que a ideia é a gente compartilhar, né? Quem estava aqui também, compartilhar um pouco de materiais, o que a gente também vai fazer de próximos passos aqui com a Câmara, para vocês estarem cientes. E a gente pode continuar de fora, mas... Na verdade, o que eu ia falar, que é legal do break, tem especialistas, tá paisana aí de SD, que está no canto ali, que é legal trocar umas ideias, entendeu? Por isso que eu acho que tem pessoal que pode agregar aqui, geralmente na conversa no coffee break, que né, a gente consegue ficar até mais relaxed, mais relaxado de falar. Não, acho que, assim, últimas palavras que eu traria aqui, é justamente entender o movimento, né? Eu acho que o que você trouxe é fantástico pelo fato, estamos falando de 20 anos atrás, né? Desse caminho todo, é o caminho que eu fazia na agronomia 30 anos atrás, que falava em agricultura orgânica, o cara vai ficar maluco, você está passando árvore, você não sei o quê. Hoje é uma realidade dentro do centro, de grande centro, né? A gente recebe cesta orgânica dentro da cidade de São Paulo, né? Então, paciência, mudança de cultura, todos nós, cada um de nós somos agentes de mudança, não esperar que esse agente de mudança apareça tanto do poder público, do privado, mas o nosso. Eu acho que o ISD começa, eu repito, dentro da nossa casa. Eu vejo esse movimento todo como uma coisa inevitável. Eu acho que assim como a gente está aqui agora falando disso, deve ter milhares de mesas de reuniões agora com esse mesmo tema. Como que eu tiro esse elefante branco do meio da minha sala aqui, como que eu gero valor, eu não gero valor, como que eu faço. Então, é o nosso grande desafio. Eu sempre costumo falar isso com um filho interno, assim, que os próximos 10, 15 anos vão definir os nossos próximos 100 anos com a humanidade. Eu vejo claramente os estudos que começaram lá no final do século XX, e agora estão combinando agora, eles todos estão como se fosse chegando numa conclusão. A gente chega numa conclusão na questão do branqueamento de coral, acidificação de oceano, derretimento do permafrost, acúmulo de metano, tudo que a gente está estudando está chegando agora perto do ponto de não retorno. Agora a gente tem que agir, é agora o nosso momento de construir a sociedade que a gente deseja, uma sociedade de escassez, de extremos climáticos, ou uma sociedade de mais cooperação e mais regeneração e implementação de soluções. Uma coisa que nos norteia no RG, que a gente sempre fala, todas as soluções já existem,
Não é preciso criar nada novo, mas sim organizar soluções nas áreas essenciais da humanidade. Para regenerar, é preciso organizar, aplicar soluções nas áreas essenciais. Se a gente tivesse um mundo que ele não tivesse soluções, aí seria desesperador. Mas a gente tem soluções. E se não tem, é só pesquisar. Os caras descobriram ontem um fungo capaz de decompor o plástico em 90 dias. Então, assim, o que mais a gente pode utilizar de tecnologia para mitigar e novos modelos de gestão, aí entra a liderança feminina, é óbvio, os homens foram ao longo da história capazes por expandir territórios. Quem cuida é a mulher. Tanto que no Covid, os melhores desempenhos de países foram liderados por mulheres, mas de longe. A gente está entrando agora no momento que a gente precisa cuidar da nossa terra, da nossa empresa, da nossa família, da nossa consciência, do nosso autoconhecimento. E eu acho sim que tem a ver com a mudança para a liderança feminina, tem a ver sim com o olhar das minorias, porque elas trazem a diversidade de pontos de vista para que a gente traça soluções integradas. Eu acho que chegou a hora da gente sair do discurso e ir para a prática, e é um desafio nosso aqui que estamos, digamos, na ponta de lança ali, né, fazendo o trabalho da moda, porque quando você vê um desfile de moda, só foi entender isso bem depois, que eu vi aquelas roupas horrorosas lá. Eu falava, meu, que negócio é esse? Um dia o estilista explicou, eu falei, não, cara, isso aí é uma tendência, isso aqui é uma coisa para o cara olhar e ter uma ideia. O que vai chegar na loja só uma coisa dessa. Então é isso que ele está fazendo aqui. A gente tem que encantar para o cara olhar e falar, caramba, tem tudo isso, mas como que eu começo? Redução de custo, vamos captar água? Vamos mudar esse processinho aqui que tá uma vergonha? Então começa aqui e vai colocando, mas tem que agir, sabe? Eu sinto que a gente tem que agir e a gente precisa agir. Essa é a minha vida, eu vou morrer tentando isso. Até nos últimos dias eu vou estar lá tentando. Então eu acho que igual a gente, tem muita gente para agir, né? Eu tenho uma visão otimista, né, de qualquer problema da humanidade. Eu acho que se a gente chegou até aqui, a gente superou diferentes desafios ao longo de toda a história da humanidade. Né, se você pensar no fogo, na roda, uma ponte para atravessar um rio, qualquer coisa, teve um monte de problema no meio do caminho? Teve. No final, andou. E eu vejo agora a mesma coisa. A gente vai testar, tal, vai errar coisa, não sei o quê, mas eu entendo que a gente vai superar essa questão do desafio climático, com mais tempo, menos tempo. Não acho que o mundo vai acabar, até porque o ser humano é muito adaptável a qualquer coisa. Está chegando aí um apoio aí de inteligência artificial, né, que vai ajudar eventualmente coisas que a gente não consegue pensar, pelo menos ver um grilo falante e falar, pensou já nesse negócio aqui? Então não é que você vai se apoiar na inteligência artificial, mas você vai ter ela ao seu lado. Então, eu tenho uma visão que, no final, tudo se transforma, desde o início do universo, e a gente está passando por um processo de transformação, vai ser com mais dor, menos dor, não sabemos, mas a única certeza é que a gente vai chegar do outro lado, e quanto mais gente a gente estiver remando pela mesma causa, acho que menos sofrimento a gente vai ter. Essa é a minha visão. Muito bom. Gente, obrigada pela atenção.